Olá irmão do canal Templo São Paulo Leste, tudo bom com você, com a sua família, unidade, trabalho e tudo mais? Espero que estejam todos ótimos. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Gênesis do capítulo 37 ao 41. E o Senhor, ele estava com José. Como havia sido comentado na outra aula, hoje vamos ver a respeito desse grande profeta que foi José do Egito. Começando no capítulo 37, claro, não dá para ler todos os versículos, mas se você achar necessário, ou recomendo, você pode pausar lendo os versículos para poder melhor entender a leitura. Eu estudo, ok? Aí fala que José estava com 17 anos de idade e ele era muito amado pelo seu pai. Porém, os seus irmãos tinham muito ciúme dele. Quem aqui já experimentou isso? Ver que alguém tinha ciúme de você? Complicado, não é? E quando ele teve um sonho, passaram a o odiar ainda mais. Vamos ver o sonho no versículo 7. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Que quer dizer, José, ele sonhou que ele um dia ia ser o que? Ia ser superior hierarquicamente aos seus irmãos. E, claro, com essa interpretação aí que eles ficaram ainda com mais raiva. Vamos ver a reação dos irmãos dele no versículo 8. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. Ou seja, a reação dos irmãos dele foi: que isso, moleque, você é o mais novo e você é que vai mandar na gente? E nós já vimos isso em outros casos. Lá no estudo do livro de Mormon, a gente viu que Lama e Lemuel, por serem os mais velhos, também por isso eles não aceitavam que Nefe, que era seu irmão mais novo, o caçula também os governasse, os liderasse. Muitas vezes a gente também tem essa tendência, a gente pode ser na igreja, pode ser no trabalho, ou mesmo no estudo, às vezes a gente não aceita ou não quer aceitar que alguém mais novo de idade possa nos ensinar algo ou possa nos liderar. Mas a gente deve entender que cada um de nós tem seus talentos, dons, habilidades e ninguém tem necessidade de sentir ciúme de ninguém. Pelo contrário, todos devem procurar desenvolver seus dons e talentos, mas também ter humildade. Sempre lembrando aquela frase: ninguém é tão novo que não possa ensinar ou até mesmo liderar, e ninguém é tão velho que não possa ou não precise aprender, ok? E aí José ele também teve um outro sonho, mas aí o seu pai lhe chamou atenção, pois como seria possível que todos, até mesmo ele que era o pai, acabasse se inclinando para ele? Nós vamos ver que isso realmente aconteceu. José ele tinha o dom da profecia, da revelação. Muito interessante a estudarmos a vida dele. E seus irmãos, aí eles foram cuidar dos rebanhos. E eles o largaram, deixaram ele lá num buraco, mas ele, ele os encontrou. Mas eles estavam planejando o quê? Matar José. Eles estavam querendo tirar a vida dele. Gente, olha que situação ter a vida tentada pelos próprios irmãos. Complicado, não? Aí
José, aí sim, agora, perdão, José ele ainda não tinha sido jogado num buraco, ele havia sido deixado num lugar para que ele fosse se perdesse e não conseguisse voltar, mas ele os encontrou. E aí sim eles, olha só, o atiraram num buraco. E aí o que aconteceu? Eles decidiram ou vender como escravo, algo que na época acontecia, a escravidão. E aí eles rasgaram uma túnica de várias cores que José havia ganho de seu pai e sujaram com sangue de cabrito para dizer ao pai deles, olha, ele morreu e está aqui. O sangue e Israel, Jacó, ele ficou, claro, muito triste com isso, que nenhuma mãe quer perder o filho e nenhum pai também, ainda mais quando o pai tem realmente amor de verdade, e nenhum pai quer perder o filho. Porém, ele não quis ser consolado, mas óbvio que ele chorou muito e José foi vendido a Potifar como escravo e Potifar era um supervisor de Faraó. Gente, olha só que situação, hein? E já imaginou uma coisa dessa, um jovem... E detalhe, José, ele não se sentia superior nem demonstrava superioridade. Pelo contrário, ele sempre também foi um exemplo de humildade. Ele nunca quis ser superior ou como a gente pode dizer, ele nunca quis diminuir ou humilhar os irmãos dele. Pelo contrário, a gente vai ver melhor isso no decorrer da aula, certo? Aí no capítulo 38 fala um pouco de Judá, que ele era um dos irmãos de José, um dos mais velhos, claro, e olha só que situação, Judá ele se casou fora do convênio, ou seja, ele se envolveu com uma mulher que ele não deveria ter se envolvido, que era fora da igreja. E ele acabou tendo dois filhos, e Onã. Ele era muito ruim, esse mais velho, até a ponto que o Senhor lhe tirou a vida. Ele tinha se casado e aí o que aconteceu? O seu irmão mais novo, o Anã, se casou com a viúva. O cara casou com a cunhada, que estava viúva. Só que Onã também ele era muito ruim e o Senhor também lhe tirou a vida. Aí Judá disse para nora dele que ela fizesse o quê? O nome dela era Tamar, que ela fosse lá para a casa do pai dela. E foi isso que ela fez. E um bom tempo depois, olha o que aconteceu, Tamar ela se disfarçou de meretriz para poder tirar proveito. E sem que Judá percebesse, porque ela usou um véu, ela acabou se envolvendo com o sogro. Olha que situação. E para poder também lhe tirar proveito e fugiu. E quando Judá soube, ele quis queimar ela. Caramba, hein? Mas ele reconheceu que ela era mais correta do que ele nas suas atitudes, apesar de tudo, e deixou ela em paz. E ela acabou tendo filhos gêmeos. E o que nós podemos aprender desse capítulo 38 de Gênesis, a moral da história. Tudo isso aconteceu porque Judá ele não cumpriu o mandamento. Se ele não tivesse se casado fora do convênio, nada disso também teria acontecido. Então, sempre lembramos que todas as escolhas têm as suas consequências. A consequência pode não ser a gente não sentir no exato momento, uma hora, ou um dia, ou uma semana, mas inevitavelmente, cedo ou tarde, vamos ver as consequências dos nossos erros,
E às vezes esses erros podem ser para sempre as consequências. Ou seja, então que a gente possa sempre tomar cuidado, vigiar e orar para não cair em tentação, para procurar ser obediente aos mandamentos e para evitar cair em problemas como Judá aconteceu. Ele deve ter pensado, que ele quis se envolver com uma mulher que não devia, e olha só quanta coisa aconteceu devido a isso. E que nós sempre procuremos nos casar dentro do convênio. Você jovem, você que está assistindo, e sempre tenha em mente, sempre tenha como objetivo o casamento, o selamento no templo, fazer convênios para toda eternidade. Tá bom? E agora no capítulo 39 de Gênesis, José ele estava na casa de Potifar, que o havia comprado. Vamos ler os versículos do 2 ao 4, Gênesis 39. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Viu, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E o que acontecia aqui? José, ele, apesar de ter sido vendido como escravo, ele deu um grande exemplo de profissionalismo. Ele era correto, e tanto que tudo que ele tocava e tudo que ele mexia, tudo prosperava, e o seu senhor, o seu patrão, o admirava. José, ele era realmente muito correto. Ele sempre fazia tudo tão bem que ele se destacava. Não de ficar idolatrando ou venerando o patrão, mas sim de fazer tudo da forma que deveria ter sido feito. Então tudo prosperava, e José cuidava de tudo. E ele era um jovem forte e formoso, a tal ponto que aí o que aconteceu, a mulher de Potifar começou a o cobiçar e o desejar, e tentou o seduzir, e o que aconteceu, José, ele se negou, porque ela começou a tentar seduzi-lo e chamar para se deitar com ela. E ele não quis, ele não aceitou, porque ele não queria trair o seu patrão, ele não queria cometer o adultério com ela, ele não queria trair a confiança do seu dono. O versículo 9, que é um versículo bem clássico, ele fala bem assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gente, falta até palavras. Olha o exemplo de José. Muitos outros teriam aproveitado, o chefe não está aqui mesmo, e já teria também cobiçado a mulher do próximo, e ainda mais do patrão. E porém José, ele não quis nada disso. Ele tinha o livre-arbítrio, como todos nós temos, mas ele também deixou o grande exemplo de fidelidade. Ele se recusou a querer se deitar com a mulher do seu patrão. Olha só que exemplo, que demonstração de fidelidade. E com certeza você que está assistindo já viu que nem sempre na vida a gente vê isso acontecendo. A gente vê casos de traições e que muitas vezes terminam até em morte.
E como foi que a mulher de Potifar reagiu? Ela não desistiu, ela ficou insistindo e ela não deixava ele em paz. Até que, olha o que aconteceu, versículo 12. E ela o pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Mas que fulana, hein? Essa mulher de Potifar, ela acabou até virando um símbolo, né? De mulher adúltera e de mulher que não tinha caráter. Ela continuou, ela tentou pegar ele à força, tamanho era a cobiça que ela sentia, que ela foi lá, ela tentou José de tal jeito que o pegou à força e ele, se recusando terminantemente a fazer isso, ele preferiu o quê? Ela arrancou a roupa dele, mas ele preferiu sair pela janela e fugiu. Aí ela, de raiva, olha só que mulher ruim, ela inverteu a história, ela disse que ele que havia tentado agarrar ela disse que ele que havia tentado forçar para poder se deitar com ela, para que ele fosse castigado. E, e ela levantou calúnia, difamação, e ele, José, acabou sendo preso injustamente. E na vida real, isso em ambientes de trabalho, a gente pode ver, agora tem muito essa questão de assédio, não sei o que, eu trabalhando, eu já tive que orientar colegas mais novos a tomar cuidado, como vai se envolver, como se, principalmente com mulheres, porque falei do mesmo jeito que você pode subir, você pode acabar caindo. Tem muitas que fazem acusação falsa, não é todas, mas tem algumas que por algum motivo, sei lá, resolvem ficar implicando. Enfim, sempre no caso de nós homens, vigiar e orar para tomar muito cuidado, principalmente, mas ninguém está livre, mesmo sendo digno, de ficar sujeito a uma situação dessa. Então, quando numa das minhas áreas da missão, eu estava com meu companheiro, a gente já estava chegando o horário de irmos para casa, quando a gente de repente ouviu um grupo de moças nos chamando. E elas ficavam: ei loiro, ei moreno, vem cá brincar com a gente. E aí a gente teve que fazer como José do Egito, a gente teve que sair correndo. Porque a gente sabia, se a gente ficasse, não que a gente tivesse intenção de fazer algo errado, mas a gente sabia que a gente tinha que correr para não dar a mínima margem para o inimigo nos atentar. E depois a gente não voltou a ter mais problemas assim, mas que a gente sempre deva vigiar. Então, olha o exemplo da dignidade de José. Ele preferiu ser preso injustamente do que pecar contra Deus e mesmo também trair a confiança de seu patrão. E quantos de nós também estaríamos dispostos a isso, a preferir até mesmo ficar lá numa cadeia suja, imunda, com criminosos, do que pecar? Hein? É algo para se pensar. E a mesma coisa também pode acontecer com mulheres e tal. Todos nós temos que tomar cuidado com as tentações. Aí a gente pode pensar, mas por que isso está acontecendo? A gente às vezes pode, mas eu procuro obedecer os mandamentos e mesmo assim isso acontece. E o Senhor, ele não havia abandonado José, pode até parecer, mas o Senhor sempre esteve do lado de José, tanto que ele, por exemplo, nessa prisão injusta, ele não foi morto. O patrão Potifar podia ter mandado matar ele, mas isso não aconteceu. E ele, porém, José, ele não se rebelou.
E mesmo preso, ele continuou a ser íntegro. E ele, tanto que o carcereiro mor, o carcereiro-chefe, fez o quê? Deixou ele lá tomando conta dos outros presos. Versículo 23. E o carcereiro mor não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Então, mais uma vez, olha só, José, mesmo estando lá preso, ele podia se rebelar, ele podia blasfemar se ele quisesse contra Deus, mas ele não fez isso. Ele mesmo lá estando preso, ele era tão bom que o carcereiro deixou ele tomando conta lá dos outros presos. E o que nós podemos aprender? O José, além de ser um exemplo de integridade, de caráter também, José é um exemplo de trabalhador. É um exemplo de que ele e que deu que nós temos que seguir. Eu lembro de um irmão que eu conheci, que era filho de um patriarca de uma das áreas que eu passei na missão. A gente um dia se reencontrando no templo, ele comentou, eu nunca esqueci desse comentário, que ele disse que José, em tudo que ele fazia, ele era o melhor, ele era diferenciado para o bem, ele sempre se destacava. Na casa de seu pai, José ele era o filho mais obediente. Lá na casa de Potifar, ele foi o melhor escravo, o melhor serviçal. E mesmo lá na cadeia, ele também ele era diferenciado, ele para o bem. Ele fazia as coisas tão certas, tão corretas, que o Senhor todo fazia ele prosperar. E nós, em nosso chamado e também em nosso trabalho, nós também procuramos fazer o melhor, a gente também procura ser diferenciado, a gente procura fazer a diferença, também é algo para se pensar. O capítulo 40, José ele interpretou dois sonhos. E como aconteceu, o copeiro Mor e o padeiro Mó, eles ofenderam o rei do Egito e por isso eles acabaram sendo presos. E passaram muitos dias na cadeia e até que uma noite cada um teve um sonho e se perturbaram, porque eles não conseguiam entender. E José lhes perguntou, por que estão tristes? E disseram que não sabiam a interpretação dos sonhos. E José, porém, os ajudou. O versículo 8. E eles lhe disseram, sonhamos o sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. E olha só, José, ele ouviu isso, ele reconheceu o Pai Celestial dizendo que são de Deus as interpretações. Lembrando que essa é uma das bem-aventuranças. Nós temos que reconhecer Deus, o Pai Celestial, em todas as coisas. Temos que reconhecer que Ele é superior a tudo. E o copeiro contou o seu sonho e José lhe disse, versículo 13. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará sua cabeça e te restaurará o teu cargo e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. E, ou seja, ele falou para o copeiro, você, daqui a 3 dias, você vai voltar ao seu cargo, você vai sair daqui da cadeia e você vai voltar para o seu trabalho. E José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando chegasse lá. Quando ele fala depois, quando ele voltasse lá a trabalhar com o faraó, o copeiro. E aí o padeiro contou o sonho
E José lhe explicou o sonho dele para o padeiro. Olha só, gente, tô rindo, mas olha só que situação. Versículo 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantarás a tua cabeça de sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Gente, olha só que situação. E se fosse com você? Ter que dizer para a pessoa, ó, você vai morrer daqui a 3 dias. O faraó vai mandar te cortar a cabeça e você vai ficar lá para as feras te devorarem. Já imaginou ter que fazer isso, ter que falar para alguém, ó, daqui a 3 dias ou daqui você vai morrer? Mas José, ele tinha o dom da revelação e ele explicou, e aconteceu exatamente tudo quanto José havia falado. O copeiro voltou lá para o cargo dele, para o seu trabalho, e o padeiro acabou sendo morto. E quando chegou lá, porém, o copeiro, ele se esqueceu de falar de José para o faraó. Que mal agradecido, e não é mesmo? E como teria sido a nossa reação? Mesmo assim, José, ele continuou sendo fiel, ele não abandonou o Senhor. E chegando no capítulo 41, haviam-se passado 2 anos, e o faraó teve aquele famoso sonho que ele viu as 7 vacas grandes e formosas, e depois as 7 vacas que eram feias e magras, e as magras acabavam devorando as fortes. E o faraó, ele ficou inquieto, porque ele chamou os adivinhos, os sábios, todo mundo, e ninguém sabia interpretar o sonho dele. E ele ficou muito inconformado, que ele queria saber o que aquilo significava, como era possível que 7 vacas feias e magras devorassem 7 vacas gordas e fortes. Não é verdade? Então, aí o copeiro, ele se lembrou de José. Olha só, gente, 2 anos depois que ele falou, não, José, ele sabe interpretar os sonhos. E aí sim ele comentou de José para o faraó, que pediu que chamasse José e pediu a interpretação. Versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, não está em mim. Deus responderá com paz a Faraó. Que grande exemplo. Mais uma vez, José, ele demonstrou humildade, ele reconheceu que não era dele. Ele era o instrumento na mão de Deus, mas ele reconhecia Deus, nosso Pai Celestial, em tudo. Ele realmente, mais uma vez, José enfatiza e ele dá um exemplo de humildade. E aí José, ele explicou sobre as vacas e também sobre as espigas de milho que o faraó havia sonhado. Ou seja, ele interpretou que as vacas formosas ia ser 7 anos de fatura. Ou seja, eles iam ter 7 anos de prosperidade, iam ter muito comida à vontade. Porém que ele ia ter 7 anos, porém, de fome. E José avisou que isso era vindo de Deus, e ele aconselhou o faraó. Vamos ver os versículos 35 e 36. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem.
Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E o faraó ele ficou impressionado, reconheceu que foi dito através do Espírito Santo que Deus o fez ter o conhecimento e fez conforme José orientou e o engrandeceu. Os versículos 39 ao 40. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Então, ou como através do Espírito Santo, o faraó ele reconheceu que aquilo tudo era obra de Deus, era obra do Pai Celestial. E ele ficou realmente impressionado, tanto que aí ele contemplou José com as roupas de linho, ou seja, as roupas que eram mais chique, sofisticada, um colar de ouro, e fez com que José adquirisse uma esposa. E nessa ocasião, José ele estava com 30 anos de idade. Ou seja, olha só, gente, José então ele ficou passando por 13 anos de provações. Ele só tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos e dele como escravo, e até passar por tudo isso, por lá pela casa de Potifar, a prisão injusta e a interpretação. Olha só, já haviam se passado 13 anos. Que provação. Mesmo assim, ele sempre se manteve fiel. E a gente vê que as provações, na verdade, têm um propósito. Tudo aconteceu como a gente falou nas outras aulas, porque tudo acontece no devido tempo do Senhor. As provações, na verdade, são bênçãos disfarçadas. José, ele se manteve fiel e no tempo do Senhor, ele teve todas as bênçãos que estavam reservadas para ele. E aí os 7 anos de fartura chegaram, eles conseguiram juntar o tanto de comida que eles conseguiram, e depois veio os 7 anos de fome. E acredito que você, quando na leitura, você deve ter se lembrado do que? Do armazenamento. E por que a gente deve armazenar? A gente nunca sabe quando pode acontecer algum problema na nossa família, uma doença, o desemprego. A gente não deve se preocupar de ficar comprando coisas caras, coisas exorbitantes, não. A gente sempre deve reservar depois de fazermos o nosso dízimo e ofertas, a gente sempre deve separar algo, para a gente poder armazenar. A gente lembra que os profetas sempre falam isso, da gente não contrair dívidas e a gente procurar armazenar, porque a gente nunca sabe quando um problema pode acontecer. Igual às vezes a gente vê algum lugar, o outro está passando por guerra e tal, e se a gente tem alimento, tanto a gente pode nos ajudar, como a gente pode também acabar ajudando uma pessoa que está, ou uma família que esteja necessitada. E aí José e sua esposa, eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Como vimos, aí os 7 anos de fartura acabaram e veio a fome. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Então, mais uma vez, dizendo, aconteceu tudo conforme o Senhor havia falado, e a gente deve realmente armazenar, a gente deve cuidar, a gente deve fazer economias, comprar sempre o que é necessário,
guardar um dinheiro lá no banco, claro, e procurar investir naquilo que realmente vale a pena, isso traduzindo, claro, essa situação para os nossos dias. Então, realmente presto o meu testemunho, que eu sei que o Evangelho é verdadeiro e a gente pode e deve seguir o grande exemplo desse grande profeta que foi José do Egito. Ele, mesmo passando por todas as provações que ele teve, o ódio dos irmãos, a injustiça na casa de Potifar e ter sido esquecido na prisão, mas ele sempre se manteve fiel, ele sempre se manteve obediente e por isso ele se tornou grande e cravou o nome dele na história como um grande exemplo a ser seguido. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Mais uma vez faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário que ajuda bastante. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula, tchau.